Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 12. Eu quero compartilhar um versículo muito rápido, e algo que Deus tem falado no meu coração, que possa te ajudar, me ajudar de alguma forma. Segundo Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler esses dois versículos. Primeiro, versículo 1. Quem achou, diga amém. Fazer como o apóstolo até. 1, 2, 3, vamos lá. Portanto, quem tá enxergando aí, diga amém. Então vamos lá, no 3, tá? 1, 2, 3, vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-vos pela compaixão. Só um minutinho. Baixar o retorno, pode baixar. Pode deixar de ser nada, igual televisão. No 3, 1, 2, 3, vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 2, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga amém. Agora vai em Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 38. Por gentileza. Gênesis 27, 38. Vamos ler bem forte. 1, 2, 3. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta. Mais uma vez aqui, a partir do abençoe-me, vamos lá? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Diga glória a Deus. Versículo 39. Vamos lá. 1, 2, 3, bem forte. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Diga amém. Diga amém. Versículo, Gênesis capítulo 7, versículo 16 e 17. Vamos ler. Um, dois, três, bem forte. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou, mais uma vez, então o Senhor fechou? Então o Senhor fechou a porta. Diga glória a Deus. Versículo 17, vamos ler bem forte. 1, 2, 3, bem forte. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Diga amém. O tema dessa mensagem é tarde demais. Repita comigo, diga tarde demais. Você sabe, pela misericórdia de Deus, eu viajo todo esse Brasil, cantando, pregando. Eu quase não paro direito em casa, né? Eu viajo muito. Eu estava esses dias na cidade no Mato Grosso, na cidade de Sorriso. Alguém já ouviu falar na cidade de Sorriso? Alguém já foi na cidade de Sorriso? Já foi na cidade de Sorriso? É linda a cidade, né? É linda e rica e bonita e... Amém, irmão? É uma cidade muito rica, uma cidade do agro. Eu fiquei 7 dias, eu estava em Curitiba, de Curitiba eu fui para o Mato Grosso e fiz algumas cidades ali. Fiz Sorriso, Sinop, eu estive em Piranga do Norte, estive em várias cidades do interior do Mato Grosso.
E aí eu tomei algumas decisões, né? E uma das decisões foi que eu precisava ficar o Natal perto dos meus filhos. Quem tem família, dá um glória a Deus aí. E na última vez que eu vim aqui, eu não sei se foi aqui que eu falei sobre isso, mas eu estava meio que trazendo um desabafo sobre o tempo que é pouco que a gente tem com a nossa família, com a nossa casa. Foi aqui? Não lembro. Não, né? Então desabafei em outro lugar, né? Então nós vamos desabafar aqui de novo. Amém, irmão? Não, desprezei nada. Quero pedir perdão que da última vez eu ia estar no domingo à noite, no domingo do Jeová Jireh, eu ia estar aqui com vocês à noite. Eu marquei 2 agendas mesmo. Aí o apóstolo me chamou para uma outra. E aí eu falei, rapaz, mas eu estou aqui pagando minha dívida mesmo? Estou brincando. Aí, por que eu estou falando de tarde demais? Porque tudo passa muito rápido, irmãos. Tudo passa muito rápido. Eu tenho meu filho Samuel, que está com 15 anos, e esses dias ele estava fazendo a formatura do ensino fundamental, né? Todo bonitão, maior que eu já. E esse dia eu estava segurando ele no colo. Quem está entendendo, diga amém. Passa rápido, para quem é pai e mãe aí? Faz assim. Passa rápido, não passa? Passa muito rápido, irmãos. E quando você já foi. E o que eu pensei sobre isso? Teve um tempo atrás que eu estava dentro do avião, e aí Deus me fez uma pergunta e perguntou para mim assim, quem eram os amigos de infância do seu filho? Deus fez essa pergunta para mim. Quem são os amigos de infância do seu filho? Eu não sabia quem era, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Eu viajando, eu não sabia quem era. Eu conheço meus amigos de infância, mas eu não conheço os amigos de infância do meu filho. Hoje eu conheço, porque eu fui atrás. Mas eu estava dentro do avião e eu chorei muito naquele avião porque eu vi que eu tinha perdido muitas oportunidades. Eu perdi muitas festas, perdi muitas apresentações na escola. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Passa rápido, depois não volta mais. É tarde demais. E eu comecei a perceber que eu estava perdendo essas oportunidades, sabe? Perdendo oportunidades que não voltam mais. Não voltam mais. Não voltam mais. Só se você fizer mais filho, aí você vai nos outros. Mas no Samuel, meu filho, ele perdeu muitas coisas. Então, eu comecei a criar algumas coisas, algumas estratégias para guardar na memória dele. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. E ele também gosta muito de futebol. Nós somos carioca, então você já sabe, né? Maracanã. Eu pego ele, de vez em quando eu posto, eu estou lá. Quando eu não estou viajando, eu pego ele e falo, nós vamos para Maracanã. Não, pai, mas é hoje mesmo, nós vamos para Maracanã. E nós vamos para Maracanã. É assim, muitas memórias que eu estou criando com ele, mas muitas memórias quando ele era pequeno, eu perdi. Apresentações na escola, eu estava viajando. Estou fazendo a obra de Deus, tá bom, mas é a obra dentro de casa. Quem está entendendo, diga amém. Aí depois chega uma hora, irmão, que é tarde demais. Então o que eu quero falar com tudo isso? Não cometa o mesmo erro. Aprenda com o meu erro. Quem está entendendo, diga amém. Antes que seja tarde demais. Então, eu comecei a perder apresentações, perdi tantas coisas que eu poderia ter aproveitado. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender. Porque dentro do que eu estou conversando com vocês, existem várias situações da nossa vida que chegam uma hora que é tarde demais. Não dá tempo mais. Quando você vê, já foi, irmão. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos aqui. Eu até listei uns exemplos aqui. O primeiro exemplo é... Quem é homem aqui, levanta a mão aí e dá glória a Deus. Homem que tem mais de 40 anos aí. Porque ele sabe o que tem que acontecer depois dos 40 anos. O que tem que fazer? Tem que fazer, não? Né, pastor? Você está há quantos anos? Exame de sangue? Não, tem que fazer aquele que... Você tem que fazer aquele que mais compra, né, pastora? Mais comprovado. Não, exame de sangue vai. Exame de sangue não. Não, eu ainda tenho 38 anos. Eu tenho 2 anos de expectativa aí. 2 anos, quem está entendendo, diga amém, irmãos? Exame de próstata, irmãos. 40 anos o homem tem que fazer. Tem que fazer ou não tem, irmãs? Tem ou não tem?
Não, PCA, não vou não é com essa história, não. Você está quantos anos, pastor? Então, amanhã nós vamos lá resolver esse problema aí. Nós vamos lá. Tá, você está no propósito, não pode sair. Mas dia 12 eu estou aqui. Irmãos, a gente brinca assim. A gente brinca assim. Eu não vou perguntar, quem homem aqui já fez o exame de próstata? Sim, aqui. Isso aí, né, irmão? Foi tranquilo, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou brincando. Não, eu quero saber, porque eu vou lá. Me dá o nome do médico que eu quero, se ele, né, se for gente boa e tal. Resumindo, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? A gente brinca assim, mas pensa comigo. É um exame que você tem que fazer, certo? Porque senão, pode chegar um momento, se você não fizer, ser tarde. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Por que eu estava lendo sobre a história de Esaú e lendo sobre a história do povo com Noé, quando Deus mandou Noé construir a arca? Chegou um momento naquelas histórias ali, e eu vou entrar lá, que foi tarde demais. E às vezes a gente perde oportunidades que não dá mais tempo. Depois que é tarde demais, já era. É o que eu estava falando sobre o meu filho. Aí o que eu fiz? A minha menina, tudo que tem, eu estou indo lá. Eu paro tudo, eu cancelo o evento, eu vou para onde for. Eu vou aproveitar cada momento ali, antes que seja tarde demais. E aí o que acontece? Esse é o exame. Que chegou a hora que pode ser tarde demais, aí já era. Quer ver outra coisa? As irmãs fazem o exame do quê? Do quê? Prevenção do quê? Vocês estão entendendo? É verdade ou não é, irmãs? Tem que fazer ou não tem? Porque se não fizer, vai chegar um momento que pode ser tarde. E é assim que funciona a nossa vida com Deus. É assim que funciona a nossa vida com o Senhor. A nossa comunhão e a nossa dedicação diante de Deus chega nesse ponto, onde nós não podemos perder a oportunidade para que seja tarde demais, ao ponto de perdermos a nossa salvação. Porque acontece, irmãos, se nós não nos precavermos, se nós não colocarmos a nossa vida, recalcularmos a nossa vida, ao ponto de olhar e falar assim, não, o que eu tenho que fazer para não perder as oportunidades que Deus dá para a minha vida? E aí, em cima disso, existem várias situações. Por exemplo, eu já perdi muito. Quem já perdeu voo aqui no aeroporto? É terrível, irmão, você sai correndo, não dá mais. Eu já tive negócio de ver o povo descendo assim, na minha frente o povo descendo, a porta fechou e o cara olhou para mim assim. Eu falei, meu amigo, essa senhora aqui está a 2 metros de mim. Tarde demais. Eu olhei para ele assim, vontade de socar a cara dele, mano. Mas só a vontade, tá? Não soquei não. Olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus me deu mansidão do espírito assim. Aí desceu o fogo assim. Perdi. Tarde demais, faltou pouco, correndo, desesperado. Quando eu fui chegar, a porta estava fechada, ele fechou a porta, e a velhinha, bem devagarinho assim, entrando. É sério, entrando, eu olhando para ela, e ele olhando para mim, a porta fechada. Eu falei, olha a moça entrando aqui, o que custa eu me empurrar aí no meio aí para entrar? Não deixou entrar, tarde. Quer ver outra coisa tarde demais? Eu estou tentando lembrar aqui mais coisas que tem. O Enem, o pessoal já viu na televisão, o pessoal correndo? O pessoal corre para o Enem desesperado, é ou não é? Uma vez eu vi o cara que ele correu para o Enem e ele caiu no chão. Loucura, porque ele perdeu. Por quê, irmão? Porque depois é só no ano. Eles fecham e é o quê? Tarde demais. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém? E aí é onde eu quero conversar com vocês, bem rapidamente. Nesse versículo aqui de Mateus, capítulo 25, versículo 1, quando a gente lê o versículo, Deus vai falar com você diretamente. Mateus capítulo 25, versículo 1, nós vamos ler até o finalzinho, e aí depois de nós terminarmos de ler, você faz as suas próprias conclusões. Vamos ler bem forte, toda a igreja, bem alto. 1, 2, 3, vamos lá? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para o encontro do noivo. Essa tradução não tá legal não, tem que botar com a lâmpada. Não sei se tem aí. Almeida Revista, pronto.
Um, dois, três, vamos lá. Um, dois, três, bem forte. Não, nessa não. Lamparinas. Tá? Almeida? Lâmpadas, isso, pronto. Um, dois, três, bem forte. Então, vamos lá, igreja. Um, dois, três, bem forte. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. Continua. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Nécias, loucas. Quem crê, diga amém. E 5 prudentes. Vamos lá. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Continua. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Continue. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. Continua. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Diga comigo: hoje a porta ainda está aberta. Ainda há tempo de se arrepender. Diga para o irmão que está ao seu lado: não é tarde demais. Diga: a porta está aberta para você. A porta está aberta para a tua casa. A porta está aberta para a tua família. Quem crê vai dando glória a Deus bem forte onde você está. Continua, por favor. 1, 2, 3, bem forte. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Mais tarde chegaram as virgens nécias, loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Continua, bem forte. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pois será como um homem que, assentado-se ausentando, meu Deus, sem óculos, não estou enxergando aqui. Ausentando-se dos pais, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E um deu 5 talentos e outros, e aqui já não quero mais falar sobre isso. Amém, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o reino do céu será dessa forma. Assim como foi com essa parábola das 10 virgens, as 10 virgens esperavam a chegada do noivo. Quem está esperando a chegada do noivo, dá um glória a Deus aí. Toda a igreja está esperando, mas somente a metade ali estavam preparadas. Esperar a chegada do noivo não significa que você está preparado. Quem está entendendo, diga amém. Elas estavam todas esperando, mas a Bíblia diz que só a metade estavam cheias do azeite. O azeite simboliza a unção do Senhor que está aqui nesse lugar, nessa igreja, na tua vida, na tua casa. E a Bíblia fala que somente a metade estava cheia de azeite. O que aconteceu? Elas esperaram a chegada do noivo. O noivo demorou? Não. O noivo não demora, ele vem no tempo certo. E o que acontece? Elas adormeceram, elas dormiram. Nesse momento que elas estavam dormindo, gritaram e disseram: o noivo está chegando. Assim vai ser no dia que Jesus voltar. É assim. Quem está entendendo, diga amém? E aí o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que 5 delas loucas, não melhor, 5 delas prudentes, cheias do azeite, assim como essa igreja está cheia do azeite. As 5 cheias do azeite estavam tranquilas, porque o noivo chegou e elas estavam com o azeite ali tranquilo. Só que a Bíblia fala que as outras 5, a Bíblia chama de loucas, porque elas estavam com a lâmpada, mas com azeite, com a lâmpada vazia, sem azeite. E aí o que acontece? Elas vão pedir azeite para aquelas 5 loucas, para as 5 prudentes. E quando as loucas vão pedir para as prudentes um pouco do azeite, falou: me dá um pouco desse azeite, porque o noivo está vindo aí. As prudentes falaram assim: não vamos dar o nosso azeite, porque se a gente der azeite para vocês, vai faltar azeite para todo mundo. Em outras palavras, a salvação é individual. As prudentes falaram: não vamos dar o nosso azeite, é individual. Não adianta você querer dar azeite para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Você tem que encher de você do azeite. Ou você fala assim: não, meu pastor está cheio do azeite. O problema é do seu pastor, ele vai subir, você vai ficar. O azeite dele não vai trazer a salvação para você, você que tem que se encher com esse azeite. Quem está entendendo, diga amém. E aí as prudentes falaram: vai lá para esses que mandam comprar azeite. As loucas foram lá comprar. Quando as loucas foram comprar, nós acabamos de ler, a Bíblia fala quem foi que chegou? Quem foi que chegou, igreja? O noivo chegou.
Quando o noivo chega, ele encontra só os 5 que estavam cheios do azeite. Aí o que ele faz? Ele leva as 5 para as bodas e a porta foi o quê? Fechada. Mas ela nessa noite continua aberta para você. Aí dá tempo da gente se arrepender, dá tempo de mudar a nossa história, dá tempo de recalcular a nossa rota, dá tempo de dizer assim, Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Eu não vou esperar que seja tarde demais, eu vou mudar a minha vida hoje. Eu vou mudar a vida da minha casa hoje, do meu filho, do meu marido, da minha empresa, da minha família. Eu vou mudar a minha história hoje, antes que seja tarde. Foi tarde demais para aquelas 5 virgens. Por que eu estou falando isso? Porque quando elas voltaram, elas não encontraram mais as 5 prudentes que estavam cheias do azeite, porque o noivo já tinha levado. Aí elas ficaram desesperadas, cadê elas? Onde é que elas estão? Elas foram lá na porta e a porta estava fechada. Elas bateram e falaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Mas já era tarde? Era tarde demais para aquelas 5 virgens, mas nessa noite não é tarde demais para você. Ainda há tempo de você se arrepender. A Bíblia fala também, que nós acabamos de ler aqui, sobre Esaú. Deus entregou para Esaú. Deus, de uma certa forma, quando ele nasce, ele se torna o primogênito. Então, Esaú tinha o poder do filho primogênito, tinha a bênção do filho primogênito. Mas o que ele faz? Ele vê o irmão dele comendo uma comida e ele resolve pedir aquela comida para o irmão. O irmão falou para ele, se você me der a comida, se você me der a bênção do filho mais velho, do primogênito, aí eu te dou essa comida. E aí o que ele fez? Então me dá a comida. Pegou a comida, comeu aquela comida, entregou para o irmão, e naquele momento que ele comeu aquela comida, aquela coisa passageira acabou. Passageiro. Depois ele caiu em si, foi pedir ajuda para o pai. Pai, o pai falou, já era. Tarde? Tarde demais. Mas para você nessa noite não é tarde demais. Aí dá tempo de você dizer, Senhor, me perdoa todos os meus pecados, todas as minhas falhas, as minhas batalhas. Porque foi tarde demais para todas essas pessoas na Bíblia. Aquele povo com Noé. Noé falou. O dilúvio ia acontecer. E sabe o que acontece? A gente tem medo de recomeçar. A gente fica com medo de recomeçar na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que é tarde demais. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Não é tarde demais para você recomeçar. Não é tarde demais para você recalcular a tua rota e a partir de agora fazer diferente. Vai ser diferente na tua vida no nome de Jesus. Você sabe, quando Deus olha para aquela situação e o povo tudo perdido, o Senhor chega, olha para Noé e vê uma condição em Noé e fala assim, não, em cima de Noé eu vou recomeçar. E o que Deus fez, irmãos? Através da vida de Noé e sua família, Deus recomeçou através da vida de Noé e da família dele. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Se até Deus recomeçou, quem é você para não recomeçar? Se até Deus recomeçou, quem somos nós para dizer, não, eu não vou recomeçar, eu vou acabar com a minha vida, eu vou destruir tudo, eu vou parar com tudo, eu vou largar tudo. Não, recomece, Deus vai te dar força, mas não vai ser tarde demais para você. Então, antes que seja tarde demais, antes que você perca a oportunidade que você tem nessa noite, recalcule a sua rota. Faça como o GPS faz e fala, recalcular a rota. É isso que Deus quer que nós façamos nessa noite. Nós temos que recalcular. Eu tenho que recalcular várias áreas da minha vida. Você tem que recalcular várias áreas da sua vida. Mas nós não podemos achar que é tarde demais, que não dá mais tempo, que acabou. Acabou nada. Deus é com a gente. Foi tarde demais para aquelas 5 virgens. Foi tarde demais para Esaú. Foi tarde demais para um povo com Noé. Mas nessa noite para você não é tarde demais. Ainda dá tempo da gente se arrepender, ainda dá tempo de você mudar a tua história, ainda dá tempo de você dizer assim, Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Eu não vou perder as oportunidades que eu tenho na minha vida. Está passando assim, é tudo muito rápido, irmãos. O tempo está passando. Foi esses dias que a gente estava comemorando aí a Copa de 2002. É verdade, irmão. Está passando. 20 anos vai assim, 30 anos vai assim. Quando você vê, é verdade, não é, irmãos? E antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais, você viu esses dias o cantor Pedro Henrique, gente boa pra caramba, você viu ele cantando? Vai ser tão lindo. Quem viu isso aí? 30 anos, saúde perfeita, homem de Deus, o Senhor levou. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora e não sabemos o momento. Mas Deus sabe. Vocês estão entendendo? Antes que seja
tarde demais, que você esteja com a sua lâmpada cheia do azeite de Deus. Que eu esteja cheio da lâmpada do azeite, que a gente possa viver isso. Entende, irmãos? Para que a gente não fique preocupado. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, oh meu Deus do céu, o rapaz é bom de saúde. Como é que está a minha saúde? Hipertenso? Irmão, eu já peguei na hora ali o negócio para medir a pressão. Antes que seja tarde. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Traz uma reflexão para a gente. Talvez nós estamos aqui agora, nesse momento. Está tão gostoso. Quem está assistindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Às vezes nós estamos aqui agora, mas enquanto a gente está conversando, trazendo essa reflexão, na tua cabeça eu sei que você talvez esteja pensando assim, eu preciso recalcular a minha vida. Se Jesus voltasse agora, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltasse agora, tem certeza mesmo? Ou seria tarde demais? Porque você diz assim, pastor, eu não tenho certeza. Se Jesus voltasse agora, eu acho que seria tarde demais para mim. Minha lâmpada está meio vazia. Tanta coisa que eu passei, eu fui humilhado, me feriram, me machucaram. Feriram você, não foi Jesus que feriu você, não foi Jesus que machucou você. Jesus se feriu por você, se machucou por você. Ele te ama tanto que fez você estar aqui nessa noite para dizer para você, filho, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você mudar a história da tua vida, dá tempo de você mudar a história da tua casa, dá tempo de você mudar a história do teu ministério, ainda dá tempo, antes que seja tarde demais. Muda essa rota e volta. E às vezes o voltar é só você dizer assim, Senhor, olha, eu estava meio longe, eu estava meio assim, meio apagado, mas eu quero acender de novo na tua presença. Então, se nessa noite tem alguém que diz assim, pastor, olha, se Jesus voltasse agora, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu entendi o que está sendo dito aí. Antes que seja tarde demais, eu quero recalcular a minha rota da minha vida, porque eu vou viver uma nova história na minha vida.